Então, eu vou apresentar um trabalho que é intitulado Análise Continuada da Percepção da Qualidade do Transporte Público em Cuiabá, Mato Grosso. Então, a autora sou eu, o Felipe Belucci e a Marina Baltar. Continuando. Então, o estudo, como o título fala, foi realizado em Cuiabá, Mato Grosso. É interessante ressaltar, eu estou aqui tentando marcar o tempo da minha apresentação. É interessante ressaltar que o ônibus é o único modo de transporte público da cidade, então a importância de se realizar esse tipo de pesquisa. Essa pesquisa, ela é realizada anualmente pela agência reguladora do Serviço de Transporte Público do município. Então, ela não foi realizada por nós, ela é realizada desde 2016 pela ARSEC. Então, assim, por esse fato de nós não fizemos parte do planejamento, muita coisa chega a desagradar, e as análises também são afetadas por isso, as possibilidades de análise. E então, por isso, é uma base de dados secundária, e as pesquisas que nós utilizamos foram as de 2016, 2017, 2018 e 2019. Nós criamos, então, com base nas respostas, notas de 1 a 5, seguindo a escala Likert. Mas é importante ressaltar também que o banco de dados não utilizava a escala Likert. Então, nós tivemos que adaptar o banco de dados para isso. Então, aí, novamente, mais um problema que foi enfrentado em razão de ser uma base de dados secundárias. Base de dados secundária. Então, nós selecionamos algumas perguntas, porque esse banco de, essa pesquisa, ela fazia mais perguntas em relação também à agência reguladora, se eles conheciam a agência ou não, e aí nós selecionamos algumas perguntas que faziam mais sentido para esse trabalho. E aí foram acesso ao ponto, a frequência de atendimento, as condições físicas dos pontos de parada, a pontualidade, a confiabilidade, a cordialidade do motorista, a conservação e conforto dos veículos, o conforto térmico, o grau de manutenção dos veículos e a avaliação geral do sistema. É interessante ressaltar aqui nessa parte do conforto térmico que em Cuiabá as temperaturas chegam a passar dos 40 graus Celsius. Então, um ônibus com ar-condicionado é necessário. E na cidade, apenas 16% da frota conta com esse tipo de instalação, com esse tipo de provisão. Então, dentro desses atributos, nós selecionamos, né, esses, e nós criamos essas notas de 1 a 5. Como o tempo é muito curto, eu decidi somente mostrar quais foram os pontos fortes e os pontos fracos do sistema. Então, os pontos positivos, então aquelas notas melhores, foram 3. Então, o tempo de caminhada até o ponto, a cordialidade do motorista e o grau de conservação do veículo. Mas, assim, nenhuma dessas notas foi passando dos 4 pontos. Sempre todas estavam ali, chegavam nos 4 pontos, mas não conseguiam passar dele. Então, isso já demonstra uma certa... Apesar desses pontos serem positivos, eles ainda podem melhorar um pouco. E aí, os pontos negativos. Então, o que foram apontados como a temperatura no interior do veículo, já tendo como respaldo que 16% da frota somente conta com ar-condicionado, e a confiabilidade. Então, a população não acredita nos horários que são apresentados. Então, elas não acreditam que podem chegar no horário e que aquele ônibus vai passar no horário também. E aí, algumas sugestões. Então, a padronização dos campos de resposta, justamente para poder facilitar as futuras análises, e também em razão de ser uma pesquisa que tem sido realizada desde 2016, então ela tem um valor assim, um tanto quanto histórico, então seria interessante que essa padronização dos campos de resposta, assim como manter algumas perguntas, porque várias perguntas aparecem em um ano e depois desaparecem, e aparecem novamente, então essa padronização, a possibilidade do usuário elencar quais atributos de qualidade são mais relevantes para a sua percepção. Essa sugestão é um tanto quanto acadêmica, então ajudaria a gente a realizar alguns tipos de análise.
e a inserção de não usuários do transporte público nas pesquisas. Então, seria interessante, mas também já sabe que pode ser que não aconteça porque é questões orçamentárias. Então, acho que eu terminei, corri aqui. E obrigada pela atenção e pelo tempo.